Uma nova ordem atravessou o Atlântico e chegou às terras brasileiras em 1570. Uma carta régia, assinada pelo rei português Dom Sebastião, prometia mudar para sempre o curso da história da colônia. A escravidão indígena, até então prática comum e brutal, estava proibida. A decisão, influenciada pela Igreja Católica e os jesuítas, refletia a crescente pressão humanitária. A coroa portuguesa viu na Carta Régia uma oportunidade de limitar a autonomia dos colonos e centralizar o comércio de escravos. A notícia foi recebida com revolta por muitos colonos, acostumados a explorar a mão de obra nativa. A Carta Régia de 1570, apesar de representar um marco importante, não significou o fim da escravidão no Brasil. Pelo contrário, abriu caminho para o tráfico de africanos escravizados, transformando a história do país. A proibição da escravidão indígena escondia um emaranhado de motivações. A Igreja Católica buscava proteger os indígenas e convertê-los ao cristianismo, enquanto a coroa portuguesa queria controlar o comércio de escravos. A imensidão do território brasileiro e a resistência dos colonos dificultavam a implementação da Carta Régia. Os colonos continuaram a escravizar indígenas, justificando suas ações pela necessidade de sobrevivência. A proibição acabou por fortalecer o tráfico de africanos escravizados, intensificando o comércio transatlântico de escravos. A busca por lucros exorbitantes superou qualquer princípio moral, condenando milhões de africanos a uma vida de sofrimento. A Carta Régia de 1570 desencadeou um ciclo de violência e exploração ainda maior. No turbilhão de mudanças, Salvador Correia de Sá emerge como uma figura controversa. Herói para uns, vilão para outros, ele personifica as contradições da época. Correia de Sá se destacou por sua atuação militar e pelo tráfico de africanos escravizados. Aproveitando-se da demanda por mão de obra, tornou-se um dos principais traficantes de africanos para o Brasil. Sua trajetória ilustra a complexa teia de interesses que envolvia o tráfico de africanos. Correia de Sá representa o dilema de uma época, onde heróis e vilões se confundem. Com a intensificação do tráfico de africanos, o Brasil colonial se transformava em um imenso canavial movido a trabalho forçado. Nos engenhos de açúcar, os africanos escravizados enfrentavam condições de trabalho desumanas. Trabalhando de sol a sol, eram tratados como animais e submetidos a castigos físicos cruéis. A resistência era duramente reprimida. Nas fazendas de gado e minas de ouro, a exploração continuava implacável. A mão de obra africana foi fundamental para o desenvolvimento econômico do Brasil colonial. No entanto, o preço pago por essa prosperidade foi altíssimo, deixando um legado de dor e sofrimento. A proibição da escravidão indígena desencadeou um complexo jogo de poder entre jesuítas, colonos e a coroa portuguesa. Os jesuítas buscavam proteger os indígenas e convertê-los ao cristianismo, enquanto os colonos defendiam seus interesses econômicos. A coroa portuguesa, dividida entre os apelos da Igreja e a pressão dos colonos, buscava controlar o comércio de escravos. A ambiguidade moral revelava a complexidade da época, onde ideais humanitários se chocavam com a lógica da exploração colonial. A proibição da escravidão indígena abriu caminho para o tráfico de africanos escravizados. A história da Carta Régia de 1570 é um lembrete de que a luta por justiça social é um processo complexo e contraditório. A escravidão africana deixou marcas profundas na história e na sociedade brasileira. Milhões de africanos foram arrancados de suas terras e submetidos a um sistema brutal de exploração. A desigualdade social, a discriminação racial e a violência contra a população negra são heranças diretas desse passado sombrio. A cultura brasileira é profundamente marcada pela influência africana, mas essa influência, muitas vezes, é silenciada ou romantizada.
Reconhecer o legado da escravidão africana é fundamental para construir um futuro mais justo e igualitário. É preciso combater o racismo e promover políticas públicas que reduzam as desigualdades sociais. A Carta Régia de 1570 nos ensina lições importantes sobre a complexidade da justiça social. A proibição da escravidão indígena, embora motivada por ideais humanitários, acabou por fortalecer o tráfico de africanos escravizados. A busca por justiça social não é um processo linear, e avanços podem vir acompanhados de retrocessos. A história da Carta Régia nos ensina a importância de estarmos atentos às nuances e às consequências imprevistas de nossas ações. A luta por justiça social exige constante vigilância e engajamento. Devemos lembrar do passado e das lições da Carta Régia de 1570. A construção de um futuro mais justo e igualitário depende de nosso compromisso em combater todas as formas de opressão.